Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, para a sua vida nesta noite. E hoje nós estamos iniciando mais um culto para a glória do Senhor Jesus, mais uma noite de adoração, mais uma noite de rendição, onde nós reconhecemos que nós precisamos nos render, precisamos ser esse sacrifício vivo diante do Senhor. Eu quero saudar a todos os irmãos nessa hora com a graça e a paz do Senhor Jesus, que esta bênção, essa paz possa encher a sua casa nessa noite. Estou eu aqui nessa noite, a pastora Vânia está comigo, também o nosso filho Gabriel está aqui. Nós estamos já prontos para adorar o Senhor. Eu quero te convidar para que você possa abrir o seu coração nesse momento e nós possamos celebrar aquele que vive para sempre. Iniciamos hoje o Ressuscitados, esses 3 dias de cultos. Hoje, sexta-feira da Paixão, como nós entendemos, conhecemos a morte de Jesus. Amanhã, sábado, e no domingo, domingo da ressurreição, estaremos aqui essas 3 noites, às 19 horas, adorando o Senhor. E nós contamos com a presença, com a oração de vocês e com a nossa união na presença de Deus, buscando o Senhor, certo da vitória, de que um tempo de vida, um tempo de abundância, um tempo de alegria, um tempo de paz e de restauração virá sobre a nossa casa, sobre a nossa família e principalmente sobre o Brasil, que tem passado por momentos difíceis. E nós temos certeza que adorando, orando, buscando a Deus, a vitória será certa para o povo de Deus e para a nossa nação. Amém? Iniciamos então a partir dessa hora, deste momento, o Ressuscitados para a glória de Deus. A Bíblia diz que se nós morremos com Cristo, a nossa vida está escondida com Deus. Nós somos ressuscitados pela morte de Jesus naquela cruz e agora temos vida para adorar o Senhor. Eu quero te convidar nesse momento, nós levantarmos uma palavra de oração e abrirmos esse culto com alegria, celebrarmos ao Senhor com gozo em nossa alma. Pode ser que você esteja nesta hora triste, contrito, com dificuldades na sua vida, mas é certo que Deus te elevará nesta noite. É certo que Deus trará sobre você um bálsamo e trará uma alegria no seu coração, porque o Senhor está presente neste lugar. Amém? Eu quero convidar a pastora Vânia, vai estar também dando aqui sua saudação e iniciando este culto com a oração ao nosso Deus. Eu saudo a todos com a gloriosa paz de Cristo, que o seu lar seja inundado com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo. Nós temos ouvido vários relatos, testemunhos de pessoas que estão sendo ministradas, curadas para a glória de Deus. É o Senhor que cura, que toda a glória seja dada ao Senhor. Como o pastor Lauro disse aqui, hoje é o primeiro dia do nosso Ressuscitados. Nós teremos aí 3 dias, aleluias. E hoje, sexta-feira, nós estamos relembrando a paixão e morte de Jesus. A paixão porque ninguém te amou, ninguém te ama como Jesus. Nenhum amor se explica, nada pode ser comparado a esse amor. Capaz de morrer na cruz de uma forma tão horrenda por amor a nós. Saiba, se você não ouviu ainda, nesse dia de hoje ou nessa semana que se passou, alguém que se preocupa com você, eu quero te dizer, Jesus Cristo se preocupa com você. Jesus Cristo te ama e nós também, porque estamos aqui para adorá-lo, para amá-lo e buscar a tua face. Amém? Que nós possamos nesta noite, Jesus, tão maravilhosa, relembrar teu sacrifício na cruz. O Senhor diz pela tua palavra que o Senhor mesmo se entregou. Ninguém entregou a Jesus, Ele mesmo se entregou naquela cruz, porque ninguém poderia ter o poder de fazê-lo a não ser Ele mesmo. Aleluia, Senhor Jesus. Eu creio que o seu lar está sendo transformado. Eu creio que a tua casa está sendo transformada. Eu creio que os teus filhos estão sendo alcançados. Eu creio que a tua família, os teus pais estão sendo alcançados. Porque a mesma palavra diz que será alcançada até a nossa 4ª geração. Então nós cremos
e te engrandecemos nesta noite, Senhor Jesus, porque sabemos que se estamos aqui, se nós temos essa vida e uma vida tão abundante, Senhor, é o Senhor que tem dado a nós. O Senhor instituiu a Páscoa, Senhor Jesus. O Senhor instituiu, Senhor, quando o Senhor lá aos Hebreus disse para passar o sangue nos umbrais das portas. Hoje não é o sangue de um cordeiro qualquer, é o sangue do nosso Cristo sobre os umbrais da nossa casa. Há poder no sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, aleluia, sobre o Brasil. Há poder no sangue de Jesus. Nós temos orado, a nação inteira tem orado, Senhor, e buscado a tua face, e a tua palavra nos diz que se teu povo se humilhar, buscar a tua face, o Senhor ouviria do céu, Senhor Jesus. Então nós temos buscado, Senhor, e temos visto o agir e o poder do Senhor. Aleluias. Quero convidar você a adorar comigo. Quero convidar você a, se você está aí sentado, em pé, de joelhos, tem uma equipe de joelhos orando e intercedendo pela tua vida. Aleluias. Que nós possamos nessa noite orar como filhos e filhas, sendo nós representantes desse reino, embaixadores de Cristo, proclamadores e profetas do Senhor nesta nação. Amém. Adore ao Senhor conosco, aleluia, Jesus. Aleluia, nós queremos adorar aquele que vive nessa noite. Tudo foi por amor, querido. Tudo que Ele fez por mim e por ti foi por um amor tão enorme, tão extraordinário. Aleluia, nós tributamos a ti, Senhor, a glória e a honra nessa noite. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu favor. Aleluia, vamos declarar nessa noite: foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar no pecado. Amor
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele poderia ter ido em nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz, aquela coroa de espinhos, aqueles chicotes eram para mim e para você. Mas Ele nos ama tanto que preferiu ir em nosso lugar, para que a cédula do pecado, que fazia a separação entre nós e Deus, Ele preferiu ir em nosso lugar e ser a ponte para religar as nossas vidas a Deus. Mas essa via por onde Ele passou, tão dolorosa, tão cheia de dor, Ele fez por paixão, por amor. E é por isso que eu digo a você, Ele nos amou primeiro, porque Ele preferiu ir primeiro em nosso lugar, antes mesmo de nós o conhecermos. Ele preferiu ir em nosso lugar. Aleluia, Senhor Jesus. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Aleluias, glória a Deus. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver um homem condenado a morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror,
dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Aleluia, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor, por tão grande amor. Glórias e honra tributamos a ti, ó Rei. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza nessa noite, tenho uma forte convicção nessa noite, que o Senhor vai tocar sobre a sua vida, vai tocar sobre a sua casa e fazer uma obra extraordinária no seu coração. Por isso, você esteja atento, despertado agora espiritualmente, que os teus ouvidos espirituais estejam atentos à voz de Deus. Eu quero ler uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondeu Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quero que você curva a sua cabeça onde você está. Nós vamos orar agora, falar com o Senhor. E eu peço que nessa noite, neste momento, o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, uma vez mais nos reunimos para adorar o Senhor, prestar culto para a Tua glória, e pedimos que a Tua palavra viva, eficaz e poderosa, mais penetrante do que qualquer espada humana de 2 fios, possa penetrar entre juntas, medulas, divisão da alma e do espírito daquele que ouve nesta hora, e todos sejam tocados, transformados, curados, renovados pelo poder da Tua palavra,
pois nós cremos que a tua palavra não voltará vazia, pois assim o Senhor o disse. E nós te louvamos nessa noite, tributamos a glória e a honra ao Senhor da vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, nós estamos na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão, e esse dia é o dia crucial, é o dia de que Jesus falou por muitas vezes aos seus discípulos, é o dia que Jesus se referiu muitas vezes para os seus discípulos como o dia da sua crucificação, como o dia da sua morte, o dia do medo, o dia das trevas densas, o dia onde as trevas por um momento prevaleciam ou prevaleceriam. O texto que nós lemos de Lucas, do evangelista, ele relata Jesus após a sua ceia com os discípulos, após o pacto do Novo Testamento. Ele vai para o Jardim das Oliveiras, o Getsêmani conhecido, e ali ele passa a orar e buscar a Deus com seus discípulos. Mas em um momento de aflição, em um momento de dor, ele começa a suar as gotas de sangue. A sua alma estava cheia de tristeza, de pânico até a morte, por aquilo que ele passaria a seguir. Jesus recebe a traição de Judas com um beijo na face. Os principais dos sacerdotes vêm diante dele, o prendem, levam manietado para o sinédrio, para o julgamento dos judeus. O texto de Lucas, no capítulo 22 e o versículo 53 que nós lemos, diz assim: Jesus disse: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Naquela sexta-feira, Jesus estava enfrentando o poder das trevas, literalmente, na sua vida. Aquela era a hora das trevas, aquela era a hora que as trevas prevaleceriam. Talvez, meu amado, nesta noite de sexta-feira da paixão, as trevas têm prevalecido contra você, têm prevalecido contra a sua casa, têm prevalecido contra a sua família. Mas nesta noite o Rei da vida está aqui para mudar a história de muitos corações que se achegaram ao pé da cruz, o lugar da vitória sobre todo homem e mulher que crer na palavra de Deus. Esse foi o dia do drama que Jesus viveu. Esse foi o dia crucial que Jesus resolveu o maior problema da humanidade e resolveu o conflito do pecado. Jesus pagou naquele dia com a sua morte a dívida do pecado, minha e sua, na cruz do Calvário. O dia que a dívida foi paga, lembre-se, foi na sexta-feira da paixão, foi na sexta-feira com a cruz, na sexta-feira crucificado, que Jesus pagara o preço dos nossos pecados. Por isso, nessa noite de sexta-feira da paixão, nesta noite nós rememoramos e lembramos, trazemos à memória o dia da morte, o dia das trevas, e colocamos todas as nossas trevas, colocamos todos os nossos medos, colocamos todas as nossas dúvidas, colocamos todas as angústias e os sofrimentos aos pés da cruz de Jesus. Jesus, caminhando com seus discípulos, disse: daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os discípulos não entendiam ou não queriam entender essa palavra, nem mesmo questionavam a respeito disso. Jesus estava falando, querido, para os seus discípulos de um dia incomum, de um dia diferente, de um dia nebuloso, de um dia de trevas densas, um dia como nenhum outro dia, o dia mau da vida de Jesus. Jesus falara de um dia sem precedentes, de intensas, insuportáveis, terríveis horas de trevas. Era disso que Jesus estava falando, que seria crucificado, morto, para pagar uma dívida que não era sua. Mateus 26, verso 2, o evangelista disse: bem sabeis, ele reproduziu as palavras de Jesus dizendo: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Marcos 9, 31 e 32 também registra as palavras de Jesus, porque assim ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Jesus estava falando do dia incomum, Jesus estava falando do dia perverso, terrível. Os seus discípulos não entendiam essa palavra, não queriam receber esta palavra e receavam interrogar Jesus a respeito disso. Jesus disse em um momento com seus discípulos, João 10, 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. A dou, tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus está dizendo: eu recebi um mandamento de Deus, eu recebi uma ordem de Deus, dar a minha vida e reavê-la novamente. Queridos, por que Jesus intensamente entregou a sua vida? Por tão grande e inexplicável amor, por tão grande e generoso amor para comigo e contigo, por tão grande, inexplicável e imensurável amor pela humanidade, pelos homens e mulheres caídos, vendidos sobre o pecado. Esse amor alcançou todas as almas deste mundo. Você e eu somos alvos deste amor nessa noite. Você e eu somos alvos desta cura, deste perdão, desta renovação e desta salvação que vem de Jesus. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira de crises. Aquele dia foi um dia terrível. Pode ser que hoje, querido, neste momento, você tenha vivido ou esteja vivendo um dia terrível, ou dias terríveis na sua vida. Mas eu quero afirmar para você, como pregador do Evangelho, eu quero afirmar para você que tudo que Jesus viveu na cruz foi para que você tivesse vida e vida com abundância. Nessa noite o Senhor nos chama para um relacionamento com Ele, nos chama para um relacionamento aos pés da sua cruz, que nos liberta, que nos cura e que nos restaura para uma nova vida. Jesus foi à cruz por mim, por você. O sacrifício da sexta-feira, Ele entregou a sua vida. Às 3 da tarde Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele disse: está consumado. Quando às 3 horas entrega o seu espírito a Deus. O comentarista Champlin diz o seguinte, eu quero compartilhar: aproximando-se do sábado, seu início real, houve anúncio por 3 sinais de trombetas sopradas pelos sacerdotes. Os 3 primeiros toques tiveram lugar quando 1/3 do culto do sacrifício vespertino terminara, ou seja, cerca da hora 9. Isso era cerca de 15 horas da tarde na sexta-feira. Por conseguinte, o grito dado por Jesus na cruz e a sua morte seguiram-se quase imediatamente. Isso correspondeu ao tempo em que terminavam os sacrifícios. Queridos, naquele dia o sacrifício deveria terminar exatamente naquela hora, porque logo se iniciaria o sábado, e Jesus morre justamente nesta hora. Ele encerra o sacrifício em Israel, Ele encerra a matança em Israel. Ele é o sacrifício naquela hora, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é aquele que morre de fato pelas nossas vidas e paga o preço do pecado na consciência e na alma do homem. Aleluias! As trombetas soaram, Jesus brada a sua voz diante do Pai, e é um sacrifício perfeito que nos traz vida com abundância. Charles Spurgeon disse: Deus colocou um véu na cruz cobrindo-a de trevas, e muito de seu significado mais profundo permanece na escuridão, não porque Deus não queria revelá-lo, mas sim porque não temos a suficiente capacidade de discernir tudo. Deus se manifestou na carne e nesse corpo humano quitou o pecado por meio do alto sacrifício.
Todos nós sabemos isso, porém, indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Aleluias. Jesus estava no Monte Caveira, Jesus estava no Gólgota, no Calvário, no lugar da morte, do desespero, no lugar da separação de Deus, no lugar das trevas. O evangelista Marcos disse: e era a hora terceira e o crucificaram. Jesus passa por um escárnio toda a madrugada de sexta-feira. Ele vai ao Sinédrio, os judeus o julgam, levam a Pilatos, Pilatos o envia a Herodes, Herodes devolve a Pilatos, e por fim eles pedem a crucificação. Às 9 da manhã Jesus é crucificado. Ele passa por toda uma via dolorosa, sendo humilhado, ridicularizado, sofre escárnio sem precedentes. A sua carne é dilacerada, o seu corpo é rasgado, torturado, vilipendiado pelo nosso pecado. Jesus estava crucificado no meio, as trevas vieram sobre ele. E Mateus diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aleluias. A maior dor que Jesus sentiu não foi do chicote, não foi por ter sido zombado, perseguido, traído, caluniado. A maior dor de Jesus não foi por ter sido rejeitado pelos homens. A maior dor de Jesus não foi por ter sido crucificado. A maior dor de Jesus na cruz foi por não ouvir a voz do seu Pai. O evangelista relata a hora da maior dor que Jesus sentiu. Ele relata a hora da maior crise que Jesus sentiu. Nem no Getsemane, quando a sua alma estava aflita, nem no Getsemane, quando ele estava no pavor, quando ele suou as gotas de sangue e a crise veio sobre ele, vendo a cruz logo à frente. Mas a maior dor é registrada quando ele está na cruz e ele declara as seguintes palavras. Marcos registra no capítulo 15, versículo 34: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o momento da maior dor de Jesus. Essa foi a maior crise que o Senhor sentiu, ao ser desamparado pelo seu Pai, ao sentir a distância do seu Pai, ao perder a comunhão, mesmo que por um momento, com o seu Pai. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 27, o verso 10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Porque quando meu pai e minha mãe, que são aqueles mais próximos, aqueles que me amam, aqueles que me querem bem, quando eles me desampararem em algum momento, o Senhor me recolherá. Mas Jesus foi desamparado pelo Pai. O Pai o desamparou na cruz naquele dia. Deus desamparou Jesus na cruz naquele dia. O Senhor desamparou Jesus naquele dia por causa de mim e de você. Os nossos pecados causaram separação do Filho com o Pai, de Jesus com Deus. As nossas crises que estavam sobre Ele, as nossas manchas, as nossas dúvidas, as nossas enfermidades e os nossos pecados estavam sobre Jesus, e tudo isso trouxe desamparo sobre Ele. Deus não conseguiu olhar para o seu Filho naquela hora, porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. Jesus foi desamparado na cruz por causa de mim e de você. Nós causamos a maior dor de Jesus, nós causamos o maior sofrimento em Jesus, e Jesus aceitou e recebeu para que pudéssemos ter vida. Isaías disse:
Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. O Senhor disse: a tua mãe pode se esquecer de você, aquela que te amamentou, aquela que te criou, ela pode se esquecer de você, ou ela pode abandonar você, mas Deus disse: todavia, contudo eu jamais te esquecerei. Você entende, querido, que Jesus passou? Você entende, querido, que Jesus viveu? Quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não disse que o desampararia, Deus não disse que não nos esqueceria e não nos desampararia. Mas o que faz Deus se afastar de mim e de você? O que faz Deus desamparar o homem sobre essa terra? Eu quero ler também aquilo que Isaías disse no capítulo 59. Mas o mesmo Deus que disse que ainda que a mãe desamparasse o filho, ele jamais se esqueceria. O mesmo Deus que disse para Josué no capítulo 1, versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Mas Jesus agora está na cruz, sendo desamparado por Deus. Jesus agora está na cruz, sofrendo as mazelas da humanidade. E nós somos responsáveis por esse desamparo. Nós somos responsáveis por essa quebra de comunhão por um momento. Mas a razão de tudo isso, querido, é o nosso pecado. Quebrou a comunhão de Deus com Jesus, do Pai com o Filho. Por isso a humanidade se sente longe de Deus. Por isso os homens se sentem longe de Deus por causa do pecado. E é isso que nos separa de Deus. E Jesus sentiu isso na cruz. Jesus sente o que você sente. Jesus sente o que os homens sentem. Jesus sabe, Ele sabe quão terrível é o pecado que nos afasta de Deus, que traz desamparo diante de Deus. O pecado que nos separa diante de Deus, que provoca a rejeição de Deus, não de nós, mas por conta do pecado. Isaías 59, o versículo 2, o profeta disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Entende porque Deus encobriu o seu rosto e não ouviu Jesus na cruz naquele momento? Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Ele estava recebendo a nossa dor naquele dia. Isaías disse que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação, fazem uma divisão entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que Ele não nos veja, para que Ele não nos ouça. Entenda nessa noite, querido, que essa é a noite da morte de Jesus. Mas na mesma noite da morte é o pagamento do preço, da dívida, é o pagamento de tudo aquilo que nos escraviza. A noite da morte, como a sexta-feira deste culto que nós adoramos, como na sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás, que Jesus morreu às 3 da tarde, pagando as dívidas, entrando no meio entre nós e Deus como mediador, comprando a nossa briga, pagando o nosso preço, para nos trazer de volta para o seio do seu amor. Isaías disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu não sei qual é a tua condição nessa noite, eu não sei qual é a tua situação nessa noite, meu amado, minha amada. Eu não sei qual é a tua condição espiritual, a tua condição física que você tem vivido, mas se atente para esta palavra nessa noite, se atente para esta diretriz do Senhor nessa noite, para esta sentença nessa noite, se atente para esta palavra de Deus. Os nossos pecados fazem separação.
Olhe para a sua própria vida nessa noite, pois essa é a noite do perdão. Essa é a noite onde Jesus paga o preço. Esta é a hora onde Jesus vence por você, onde Ele morre, mas Ele leva todas as crises com Ele. Ele leva tudo junto com Ele. E se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida de imundícia, uma vida de escravidão nesse mundo, esta é a sua oportunidade. Deus está te chamando para um tempo novo. Deus está propondo o pagamento da sua dívida impagável. Deus está propondo para você uma vida nova, um tempo novo, um novo coração, uma nova vida, um novo sentimento. E tudo isso está na cruz de Jesus. Tudo isso está diante do Cordeiro de Deus. Talvez você possa dizer: mas eu não sou digno do Senhor. E não é digno mesmo. Eu também não sou digno. Nós não somos dignos. O mundo não é digno. Mas Jesus morreu por mim e por você, indignos. Ele provou o seu amor. Ele não falou de amor. Ele não fantasiou o amor. Ele sim viveu o amor. Ele provou com a sua própria vida. Ele morreu por mim e por você, pecadores. Aleluias. Charles Spurgeon disse ainda: aquelas mãos abertas e aquele lado trespassado serão testemunhas contra vós, sim, mesmo contra vós, se morrerdes rejeitando-o e entrardes na eternidade em inimizade com Cristo por ímpias obras. A mesma cruz que nos salva é a cruz que nos condena. Se nós, queridos, abrirmos o nosso coração e recebermos aquele Rei da vida, a nossa vida muda e temos eternidade com Deus. Mas se o rejeitarmos com inimizade e por ímpias obras, perderemos tudo que Jesus fez na cruz por nós. Por isso, nesta oportunidade, nesta noite, você tem esta oportunidade de celebrar aquele que vive e ter a sua vida transformada pelo Senhor, ser curado de fato de todas as tuas enfermidades, ser salvo de fato na sua alma, no seu espírito, pelo único Deus que salva. Oh, louvado seja o Senhor. Por isso essa noite de trevas, essa noite de dificuldades, porque olhamos para o que Jesus viveu, porque relatamos aquilo que Jesus sofreu, por isso dizemos trevas e elas prevaleceram por algum momento, mas não o tempo todo. Por isso nessa noite é uma noite onde fazemos escolhas, e quando estamos diante da mensagem da cruz, também somos convidados a uma escolha, também somos convidados a uma decisão. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Você percebe que Jesus faz uma proposta de salvação, mas é uma salvação aliada a uma comunhão com Ele, a levarmos a nossa cruz, a levarmos a nossa própria cruz e seguir Jesus de perto, a deixarmos esta vida que muitas vezes prega peça em nossa vida, em nossa alma, e desejarmos pela verdadeira vida, porque Jesus disse: quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Tem muita gente querendo salvar a si mesmo, tem muitos querendo salvar a sua própria vida, tem muitos querendo viver eternamente nessa terra e não viverão. Mas Jesus disse: mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida. Quando você entregar a sua vida, quando você entregar o seu coração, quando você entregar a sua alma totalmente a Jesus, totalmente sem reservas, você de fato terá a sua vida salva na presença dEle. Por isso essa noite de decisão, queridos, a cruz de Jesus marcou a nossa vida. A
cruz de Jesus marcou a nossa história. A cruz de Jesus causou um divisor de águas na humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, penúria, trevas contínuas, mas agora com Jesus, oportunidade de luz, oportunidade de graça, oportunidade de vida eterna. E é isso que o Senhor está proporcionando para você nesta hora, meu amado. Louvado seja o Senhor. Deixa eu falar para você, querido, nessa noite, nesse momento. Eu quero mostrar para você aqui esta cruz, como símbolo desse amor, como símbolo desta graça, desta salvação. Esta cruz que marcou Jesus em toda a sua existência. Essa cruz que era para mim, para você recebermos por causa dos nossos pecados e crises. Jesus foi a ela para que nós tivéssemos vida. E por isso eu quero te perguntar nessa noite: Jesus já marcou a sua vida? Porque Jesus já foi marcado por ela. Jesus já foi marcado pelos nossos pecados. E Ele já teve a oportunidade de marcar a sua casa, marcar a sua vida com o seu grande e eterno amor. Louvado seja o Senhor. Amor sem marcas não é amor. Hoje nós vemos os falsos amores com declarações, mas sem obras, sem fatos, sem renúncia, sem verdade. O amor de Deus se manifesta de forma marcante, marcando a nossa vida, tocando a nossa vida, demonstrando de fato quem Ele é e qual é o seu desejo por mim e por você. Aleluias, louvado seja o Senhor. Deus prova o seu amor nessa noite. Esta cruz afetou a nossa história. Esta cruz de Jesus afetou a história da humanidade, afetou a minha e a sua história para uma mudança radical. Deixa eu falar para você, querido, quando somos crucificados com Jesus nessa cruz, tudo é crucificado conosco, tudo vai junto naquele lugar. Quando somos crucificados com Cristo, e esse é um convite nessa noite, porque Jesus nos chama para uma nova vida. Essa é a sexta-feira da paixão de Jesus, do amor intenso manifestado pelas nossas vidas. Essa é a noite onde a nossa vontade tem que sair. Essa é a noite onde o nosso orgulho tem que cair. Essa é a noite onde as nossas paixões precisam ser deixadas de lado. Os nossos caprichos, o nosso eu, o nosso ego precisa sair. E mesmo todos os nossos argumentos humanos. Essa é a noite onde nós somos radicalmente convidados a ser crucificados com Ele. Aleluias. O apóstolo Paulo um dia disse, escrevendo aos irmãos da Galácia, dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas do Senhor Jesus. Que marca é essa, irmão, que Paulo está trazendo no seu corpo? O sofrimento por causa do Evangelho, a renúncia por causa da cruz, a rendição aos pés de Jesus, em não viver mais a sua vida, em não viver mais segundo o seu próprio propósito, mas em viver segundo a vontade de Deus. Ele ainda disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias! Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! Quando Cristo for habitação na sua alma, a sua vida será transcendente, a sua vida será diferente, você nunca mais será o mesmo. Deixa Jesus entrar na sua alma nessa noite, deixa Jesus entrar na sua casa nessa noite. Entregue os teus medos, entregue as tuas dúvidas, as tuas mágoas, as tuas angústias, traga aos pés da cruz do Senhor. Esse é o lugar da vitória, esse é o lugar da salvação. Nós recebemos
em nome do Senhor Jesus nessa noite, esse perdão e esse amor que vem sobre as nossas vidas. Preste atenção, querido. Quando Jesus é crucificado, ele recebe uma coroa de espinhos. Sobre a sua cabeça há uma coroa. Zombaram dele, dizendo: tu és o rei dos judeus. Colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. O pregaram na cruz. As suas 2 mãos foram pregadas na cruz, e ambos os pés também pregados. E sobre a sua cabeça havia os espinhos ferrenhos, cravados na sua fronte. Jesus agonizava na cruz por causa de mim e de você. 5 marcas são registradas nesse lugar, no corpo de Jesus, que representam a nossa vida, que representam o nosso corpo lá, que representa a nossa existência lá. As marcas da coroa de espinho que estava sobre a cabeça do Rei da Glória representam a nossa mente, a nossa consciência foi afetada pela glória de Deus. Jesus recebendo na sua vida as nossas crises, pagando os pecados e tudo aquilo que envolve a nossa mente e consciência. Estávamos sendo purificados pelo Senhor por causa das marcas dos cravos. Se você sofre com depressão nessa noite, Jesus já te curou. Se você sofre com qualquer síndrome na sua alma, Jesus já te curou. Se a tua mente está conturbada em trevas, se a tua mente está com problemas, Jesus já te curou, porque sobre as chagas que estavam sobre a sua cabeça, Ele levou e nos trouxe paz e alívio e cura abundante. Aleluias. Jesus foi ferido do lado, o soldado romano foi ali com a sua lança e o feriu do lado. Aquela lança ia rumo ao seu coração, e isso fala dos sentimentos, fala das paixões, fala das emoções. Jesus tratou com isso na cruz. Jesus colocou os nossos sentimentos nos devidos lugares. As nossas paixões foram rebaixadas, as nossas emoções foram estabelecidas, controladas pelo Senhor. O nosso coração foi apaziguado. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e o nosso coração. A lança que foi rumo ao coração de Jesus. Aleluias. Jesus foi ferido naquele lugar para ajustar os nossos sentimentos, emoções, a nossa alma na cruz. Os cravos que estavam sobre as suas mãos, à esquerda e à direita, os cravos que pregaram as mãos de Jesus, representam as nossas atitudes e as nossas decisões. A nossa vida foi realinhada, as nossas decisões e atitudes foram renovadas para um novo propósito. Você percebe que o que Jesus fez por mim e por você mudou, querido, tudo que somos. A forma de pensar, a forma de sentir, as escolhas e decisões que tomamos. Os cravos que foram sobre os seus pés naquele dia representam a nossa caminhada, a nossa obra e a nossa localidade. Representam os nossos passos. Os nossos pés foram afetados. Aleluias. Jesus nessa noite está te convidando para um novo e vivo caminho. Jesus nessa noite está convidando você para novas obras, para uma nova vida, para um novo caminhar na sua presença. Por isso Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Oh, aleluias. O corpo do pecado é crucificado naquela cruz. Gálatas 5:24 está escrito: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Somos convidados nessa noite da paixão, nessa noite que nós relembramos aquele sacrifício que mudou a nossa história e a história do mundo, a crucificarmos a nossa carne uma vez mais, para vivermos no centro da vontade de Deus.
Jesus foi ferido, querido, para que eu e você fôssemos sarados. Jesus foi ferido para que nós pudéssemos ser curados. Eu quero ler aquilo que Isaías escreveu no capítulo 53, a partir do versículo 4 ao versículo 6. Isaías disse assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus tomou as nossas enfermidades. Nós estamos passando por um momento horrendo em nossa pátria. O mundo tem presenciado um momento horrendo como a enfermidade, um vírus mortal. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus tomou verdadeiramente sobre si as nossas enfermidades. Qual é a tua enfermidade nessa noite? É na alma? É no espírito? A tua alma é no corpo? Entregue ela para Jesus. Entregue ela para Jesus, porque na cruz Jesus a levou. Entregue ela agora para Jesus, porque na cruz Jesus a levou. Ele disse verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quais são as tuas dores nessa noite, meu amado, minha amada? Quais são as tuas dores nessa noite? Apresente-as a Jesus. Apresente-as ao Rei da vida nesta hora. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, Ele estava sendo oprimido, Ele estava sendo castigado, vilipendiado por nossa causa. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz nessa noite estava sobre Jesus. Não fomos castigados, não fomos humilhados, não fomos esquecidos por Deus. Tudo caiu sobre Ele, para que a paz de Deus viesse sobre a nossa vida, viesse sobre a nossa casa e o nosso coração. Isaías disse: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma vez ele disse: pelo que ele viveu, por ter sido rasgado na sua carne, por ter sido humilhado, como uma ovelha muda foi diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, recebeu tudo em sua vida, para que eu e você pudéssemos ser sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Meu querido, você que me ouve nesta hora, pode ser que você esteja assim, desgarrado como uma ovelha desgarrada, desviado da casa de Deus, desviado do Evangelho de Jesus, daquele que morreu por você na cruz. Pode ser que você está desviado pelos caminhos desta vida, mas essa é a noite da sua volta, essa é a noite da sua restauração, essa é a noite que você volta para a cruz e jamais descerá dela. Lembre-se, Jesus estava na cruz, do meio havia um ladrão de um lado e um ladrão de outro, e um dos ladrões se arrependeram diante de Jesus e foi para o paraíso com ele. Mas no momento crítico que Jesus estava na cruz, os homens estavam dizendo: ei, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, você não salvou os outros, você não salvou os outros, desce aí da cruz, salva você mesmo agora. O mundo nos chama, irmão, o mundo nos chama para descer, as circunstâncias nos chamam para descer, os homens nos chamam para descer, a crise nos chama para descer, a dor nos chama para descer, os problemas, as dúvidas, as tristezas, as mágoas, mas nós estamos lá com Jesus. Não desceremos porque esse é o lugar da nossa vitória, não desceremos porque esse é o lugar da nossa vida. E se você desceu por um momento, essa é a noite que você vai voltar para os braços do Pai. Aleluias. Não dá para viver sem a presença de Deus, não dá para viver sem a comunhão com Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Quantas vezes nos desviamos para o nosso próprio caminho, quantas vezes seguimos o nosso próprio propósito, quantas vezes nos desviávamos para os caminhos tortos, ainda
Salomão diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Talvez você possa estar trilhando esse caminho nessa noite, mas Deus está te convidando para voltar para o caminho da bênção, da vida, do Evangelho. Deus está te convidando para voltar para o caminho estreito, para o caminho da vida, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Jesus está te convidando para realinhar os seus passos nessa noite, está te convidando para a restauração da sua vida nesta noite. Isaías ainda diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Entenda o que Jesus fez por você, meu amado. Não despreze tão grande amor com ímpias obras. Não despreze tão grande amor generoso que se entregou por você. Ainda o profeta Isaías disse no versículo 10 e 11: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e assim ele o fez. Verá a sua posteridade. Cadê a posteridade? Cadê o resultado da cruz? Cadê o resultado do sofrimento? Cadê o resultado da dor? Isaías continua dizendo: ele prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Prosperará na sua mão, e ele verá o fruto ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós estamos aqui, nós somos o fruto da alma de Jesus, daquilo que Jesus fez. O justo que justificou a muitos, estamos aqui justificados por Ele, sarados por Ele, salvos por Ele, porque Ele levou as nossas iniquidades sobre Ele. Jesus disse para os seus discípulos ainda, quando caminhava sobre a terra: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida deliberadamente. Ele amou sem reservas. Ele deu a sua vida porque quis, não querendo nada em troca, mas de todo o coração. Colossenses 2, e o verso 13 a 15 diz: e quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando estávamos mortos nas trevas, no pecado, caídos, e pode ser que seja a tua condição nessa hora. Olha o que ele está dizendo: quando estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, sem aliança com Deus, sem pacto com Jesus, sem vida com Ele, quando estávamos lá perdidos, Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todas as ofensas. Não há pecado que Jesus não perdoe, não há erro que Jesus não perdoe. Talvez você possa estar dizendo: mas o que eu fiz foi muito grave, a minha vida até agora foi muito grave, tudo que eu fiz até agora, que eu construí até agora, foram trevas. Mas nessa noite, Jesus está te chamando para abandonar as trevas e estar no caminho da luz e construir vida junto com Ele. Nessa noite, Jesus está te chamando para te vivificar na presença dEle, para pagar todos os teus pecados, para perdoar todos os teus pecados. Ele diz: mas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou as nossas dívidas, todas elas impagáveis, e a cravou na cruz, as quitou na cruz, as eliminou na cruz do Calvário. E a Bíblia ainda diz que Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Jesus venceu o inferno, venceu a morte, venceu o diabo na cruz e triunfou em si mesmo gloriosamente. Aleluias.
Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que naquele dia da cruz, Deus estava em Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve isso aos Coríntios, ele diz assim, em 2 Coríntios 5,18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. Foi Deus que nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho Jesus. Deus é um Deus de reconciliação. Deus é um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus de graça. E a Bíblia diz que Ele estava reconciliando-nos com Ele através de Jesus. Nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não lhes imputando os seus pecados. Deus não está lançando os pecados diante dos homens. Deus não está colocando culpa diante dos homens. Pelo contrário, nesta noite de graça, o Senhor está perdoando e não imputando os seus pecados a você mesmo, mas lançando sobre a cruz de Cristo para que você tenha vida nessa noite. Ele segue dizendo: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, e nessa noite somos embaixadores da parte de Cristo. Representamos Cristo, representamos a embaixada celestial na terra, como ministros do Evangelho, como ministro de reconciliação, e é esta reconciliação que vos ministro nessa noite. Que Deus está aqui através de Cristo, promovendo vida para você e para sua casa. Aleluias. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, e é da parte dele que nós rogamos, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a oportunidade da sua vida, se reconciliar com Deus, se reconciliar com a graça, voltar para os braços do teu Pai, voltar para a casa do teu Pai, voltar para a vida do teu Pai, voltar para a vida. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, é da parte daquele que foi crucificado, Cristo crucificado, mas que não está mais lá. É da parte dele que nós rogamos nessa noite, que vos reconcilieis com Deus, que vos reconcilieis com o Pai. Ele disse: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça, feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Ele era santo, ele era puro, nunca pecou. Mas na cruz ele se fez pecado por nós, porque ele recebeu os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso estamos nessa oportunidade. Recebemos a justiça divina, fomos justificados, perdoados, lavados, regenerados, santificados para uma nova vida. Há uma esperança de gozo eterno, querido. Há uma esperança de vida eterna que não pode mudar. As sociedades mudam, os homens mudam, mas Deus jamais mudará. A sua palavra não muda, as suas promessas não mudam. Ele é fiel para fazer aquilo que ele disse, para cumprir aquilo que ele prometeu. Há uma salvação disponível nessa noite, pois essa é a noite onde as trevas caem por terra. Essa é a noite onde a vida se manifesta sobre a sua casa. Aleluias. 2 Coríntios 5,17, dentro do mesmo contexto da reconciliação, ele disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso que Deus quer fazer na sua casa, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Assim que, se alguém está em Cristo, e essa é a condição nessa noite. Assim que, se alguém está no problema, está na dúvida, está na dor, está na crise, não. Assim que, se alguém está em Cristo, esse é o lugar que nós devemos estar, na presença de Cristo, com Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova vida tem, um novo sentimento tem, um novo propósito tem, uma nova visão tem. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova vida, amado. É uma nova vida diante de Deus.
Ele diz: as coisas velhas já passaram. Tem muitas coisas, irmão, que precisam passar da sua vida, que precisam sair da sua casa, que precisam sair do seu coração, da sua mente, da sua alma, porque são coisas velhas que te prendem, coisas velhas que destroem a sua vida. Por isso que ele está dizendo assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma nova vida nessa noite que Deus propõe para você. A cruz nos leva para um novo propósito. A cruz nos reconcilia com Deus na vertical, mas a mesma cruz também nos reconcilia com os homens na horizontal. É a cruz que nos leva a perdão, que nos traz perdão e que nos faz perdoar, que nos faz reconhecer quem somos, porque aqui estamos e para onde vamos, e qual é o Deus a quem servimos. A cruz tem muitos significados para mim e para você. Nessa noite o Senhor está te convidando para uma vida nova, para deixar as coisas velhas no lugar de velho, no lugar de passado, e ter uma vida abundante, porque eis que tudo se fez novo. A partir da cruz de Jesus, tudo se fez novo. Essa é a oportunidade da tua novidade. Essa é a tua oportunidade de uma nova vida. Um dia, Nicodemos, que era um homem sábio, conhecedor da palavra de Deus, Nicodemos, que era um príncipe judeu, que tinha um conhecimento profundo da lei de Deus, era um mestre em Israel, quis ter com Jesus, quis ter uma oportunidade com Jesus, mas ele não queria isso publicamente. Então ele agendou um momento para estar com Jesus, para falar com Jesus e discorrer sobre a vida. É sobre isso que estamos falando nessa noite. E o diálogo entre Nicodemos e Jesus se dá da seguinte forma. João registra isso no capítulo 1, no capítulo 3, do versículo 3 e 7. João capítulo 3, do versículos 3 a 7, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Deixa eu falar para você, irmão. Nicodemos saiu para conversar com Jesus. Aquele homem era religioso, ele dizia conhecer a lei de Deus. Existem muitas pessoas religiosas que dizem conhecer a lei de Deus, que dizem conhecer as coisas de Deus e até Deus. Mas Nicodemos, quando vai conversar com Jesus, ele vai com a mentalidade da religião. Jesus é espiritual. E quando Jesus fala de salvação, de necessidade de salvação para aquele homem religioso, ele não entende o que é nascer de novo. Quando Jesus fala para ele que era, na verdade, necessário ele nascer de novo para ver o reino de Deus, Nicodemos estava achando que ele precisava voltar para o ventre da mãe dele, porque essa mentalidade religiosa, essa mentalidade que não discerne as coisas do Espírito. Há muitas pessoas assim, não estão discernindo a voz de Deus, não conseguem discernir a voz do Espírito, não entendem, estão vivendo debaixo de dogmas humanos, debaixo de religiosidade humana, debaixo de cartilhas e ensinamentos religiosos que não levam a lugar nenhum. Jesus diz para ele: se você não nascer de novo, isso é condição, você não pode ver o reino de Deus. Não há possibilidade de visualização sem um novo nascimento do reino de Deus. Mas Nicodemos estava pensando que ele precisava voltar para o ventre da mãe dele. Jesus está dizendo: não é nada disso, você não entendeu. Você precisa nascer de novo no Espírito, a sua vida espiritual.
Você precisa ser purificado, santificado, lavado, regenerado, transformado por completo. Senão você não vai ver o reino de Deus. Não tem mais, você precisa nascer de novo, verdadeiramente. Senão você não pode entrar no reino de Deus. Não há acesso no reino divino de Deus sem nascer de novo, sem ser nova criatura. Aleluias. Jesus disse para ele: não te maravilhes de ter dito. Irmão, não é só importante, querido, você que me ouve, não é só importante você saber disso. É importante você ter informação, sim, mas mais importante do que ter informação é ter a decisão. Por isso Jesus disse: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não te maravilhes dessa informação, mas necessário é que você nasça de novo. Você está ouvindo a palavra da cruz nessa noite. Você está ouvindo a palavra da vida nessa noite. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a sua casa interior, seu coração, a sua vida, a sua alma. Esta é a sua oportunidade. Jesus já venceu por nós na cruz. Jesus já pagou o preço pelos teus pecados na cruz. Precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer e receber este glorioso perdão nessa noite, nesta hora, para sermos sim justificados e possamos ter paz com Deus. Pode ser que você não tenha paz na sua casa, não tenha alegria, os seus sentimentos estão conturbados. Pode ser que não haja paz na sua alma, não haja paz nos seus sentimentos. Pode ser que a aflição perdure no seu coração. Mas nessa noite o Espírito Santo está aqui, fazendo uma obra extraordinária em você. No nome do Senhor Jesus eu ministro nessa noite esta renovação e este novo nascimento. Creia, abra o seu coração. Este é o momento de arrependimento. Este é o momento diante da palavra de reconhecermos, de nos arrependermos, de nos voltarmos para Deus em confissão. A palavra de Deus diz, Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de termos paz se não for por Jesus. Não há outra forma de termos paz com Deus se não for através de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é perene, a paz de Jesus é pura, é santa. A paz de Jesus traz o refrigério para a minha alma e a sua alma. A Bíblia diz em Mateus 4,17, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, após ser batizado nas águas por João Batista, Jesus disse assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Nós somos expostos à mensagem da cruz nessa noite, e é essa mensagem que nos leva ao arrependimento. Esta cruz que nos convida a uma mudança de vida, esta cruz que nos convida à eternidade com Jesus. Por isso Jesus, quando prega o Evangelho, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E nessa noite é noite de arrependimento, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus é chegado sobre a sua vida, é chegado sobre a sua casa e a sua família. Mas ele é precedido por arrependimento, pois se não há arrependimento, não há reino de Deus. Irmãos, eu sempre digo, queridos, a graça não é de graça, ela requer arrependimento. A graça de Deus é abundante, Deus não está cobrando nada de você, mas é necessário que haja arrependimento para entrar nesta graça. É necessário abandonar a vida errada, é necessário abandonar o pecado, é necessário abandonar tudo aquilo que nos prende nessa terra, para estarmos diante da luz do Evangelho. Por isso Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Se você quer ver, se você quer entrar no reino, você precisa se arrepender nessa noite. Nós estamos diante da cruz que muda a nossa história. Jesus disse em Mateus 32:33: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens,
Eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. É muito sério, querido. Jesus disse: qualquer que me confessar diante dos homens. Nós estamos aqui dia após dia, culto após culto, oração após oração, ministração após ministração, arrependimento após arrependimento, renúncia após renúncia, vida no Evangelho, seguindo Jesus com a nossa cruz, confessando o Senhor diante dos homens, confessando o Senhor diante do mundo espiritual, confessando o Senhor diante das nossas dificuldades. Estamos confessando Jesus, caminhando com Ele, não o negamos. Mas Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai nos céus. Jesus quer confessar o seu nome diante de Deus na eternidade. Jesus quer confessar a nossa casa, nossa família, a nossa própria vida diante de Deus no céu, pois nós o confessamos aqui, nós vivemos para Ele aqui, nós caminhamos com Ele aqui, e lá diante do Pai nos céus Ele nos confessará, nos levará para o abraço com o Pai. Preste atenção, a tua vida está no arrependimento, a tua vida está na entrega nesta noite. Atos 3, 18 a 19, a primeira pregação do Evangelho depois da descida do Espírito Santo. Depois que a promessa de Deus se cumpriu, os discípulos foram cheios da glória de Deus. De fato, a igreja se inicia cheia de poder e de glória. A vida de Deus vem sobre a igreja. E naquela primeira pregação do Evangelho, quase 3.000 almas se convertem a Cristo, recebem Jesus no seu coração, têm a sua vida mudada, porque houve um arrependimento. E Pedro, quando está pregando, ele vai dizer assim: mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Diante da mensagem de poder, diante da mensagem de vida, Ele está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os teus pecados, os teus erros, por maiores que sejam, nesta hora serão apagados, porque há uma confissão, porque há um arrependimento, porque há uma conversão diante dEle. Aleluias! Essa é a tua oportunidade de vida. A Bíblia diz, Romanos 10, versículo 11 em diante: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo nesta hora. Aleluias! Visto que com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a sua boca nesta hora você faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Deus te conhece, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, as tuas limitações. Ele está aqui nesta hora, Ele está falando com você, Ele está falando com você. O Senhor está mudando muitas coisas aí, querido. O Senhor está mudando muitas coisas aí na sua casa. Ele está mudando muitas coisas aí no seu coração. Ele está tirando muitas dúvidas aí de dentro de você. Há um tempo novo chegando. Estamos diante da crise, não estamos? Abacuque um dia estava diante da crise. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra, Senhor. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Preste atenção, irmão, estamos diante de caos da sociedade.
mas estamos aqui ouvindo a palavra, estamos sendo avivados, e o Senhor está fazendo uma obra em nossa vida, estamos temendo diante da palavra. Deus está avivando o nosso coração, e a sua misericórdia está em vigência sobre a nossa casa. Estamos sendo chamados ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Esta é noite de cruz, é noite de paixão, aleluias. Por isso nós dizemos ressuscitados com Cristo, por isso nós declaramos ressuscitados com o Rei da Glória. O profeta João Batista, quando prega o Evangelho precedendo Jesus, ainda a palavra de arrependimento era preponderante na sua boca. João dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nessa noite somos convidados ao arrependimento e a produzir, a manifestar, a demonstrar em nossa vida esse arrependimento através de frutos dignos na presença de Deus. Porque só um homem e uma mulher arrependida demonstra frutos diante do Senhor. Só um homem e uma mulher arrependido que faz uma aliança com Cristo, com a sua cruz. Só um homem e uma mulher arrependido que vai a Jesus, a videira, e que passa a ser um ramo da videira, passa a produzir frutos, e Ele mesmo disse que sem Ele nada nós podemos fazer. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto mais uma vez e diz no capítulo 7 e o versículo 10: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. É o que está acontecendo nesse momento com o seu coração, com o seu espírito. A tristeza segundo Deus está operando arrependimento em você, das obras mortas, das obras das trevas. Está operando arrependimento para a salvação da sua alma, da sua casa. E dessa salvação, desse arrependimento que nós precisamos, e dessa salvação nós não nos arrependemos. Nós somos gratos e felizes por esse amor. Mas Ele diz: a tristeza do mundo opera a morte. Amados, quantas pessoas estão tristes agora por tantas circunstâncias desse mundo, e quanta tristeza nesse mundo tem operado morte nas almas. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que a tristeza segundo Deus opera em nós um arrependimento para a salvação. Quando eu olho para a minha vida do passado, quando eu lembro das coisas do passado, existe uma tristeza segundo Deus no meu coração, por aquilo que fiz longe da presença dEle, por aquilo que fiz entristecendo, por aquilo que fiz muitas vezes entristecendo o Espírito Santo, afrontando o Espírito Santo. Há uma tristeza no coração quando olhamos para a velha vida, aonde estávamos, o que fazíamos, da forma que vivíamos. Por isso Ele diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Nessa noite, querida, a tua decisão te levará para a vida. Nessa noite, a tua escolha te levará para o lugar da presença de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. É noite de confissão, é noite de arrependimento. Eu quero, no nome de Jesus, encerrar esta palavra com uma oração pela sua vida. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei que o Espírito de Deus está ministrando aí no teu espírito, na tua casa. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Nós vamos entregar este primeiro dia, esta sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Esta sexta-feira nós iniciamos hoje. Estaremos aqui amanhã, no sábado, dia 3, e no domingo, no dia 4. Esses 3 dias estaremos exaltando o Rei da Glória. Serão 3 dias de glória e de bênção. Deus está enchendo a sua casa de renovo e de restauração. Abra o teu coração com arrependimento e confissão. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça onde você está. Estenda as suas mãos assim para o alto. Estenda as suas mãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite tão abundante. Estamos diante desta mensagem da cruz, a mensagem que revela o teu amor,
a cruz que revela a tua grandeza, a tua generosidade, o teu favor. Estamos diante, ó Pai, desse amor inconfundível, imensurável, extraordinário. A tua palavra falou ao nosso íntimo, a tua palavra, como essa espada cortante, cortou entre alma e espírito, para que a tua vontade e o teu propósito se cumpra. Eu te peço, toca sobre a vida deste homem, deste jovem, desta mulher, desta criança, desta casa, desta família. Que a cura se manifeste, Pai, que o perdão se manifeste, porque tudo está disponível para nós diante da tua palavra. Manifesta os teus sinais, os teus prodígios, a tua restauração sobre esta vida nesta noite. Senhor, recebe este arrependimento verdadeiro, esta confissão genuína diante do Senhor. Escreve o nome no livro da vida, Pai. Restaura este que estava longe, este que estava afastado. Reconcilia nessa hora, Senhor. Traz de volta para os teus braços. Renova esta casa, esta família, este coração. Que haja vida nesta noite, vida com abundância. É assim que eu declaro, Pai, diante da tua palavra poderosa, e ela não voltará vazia, mas ela já está produzindo fruto para aquilo que ela foi enviada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Fique firme na presença de Deus. A vitória está sobre a sua casa. Creia, o Senhor está aí. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós aguardamos a todos amanhã, que às 19 horas Deus tem mais a falar contigo e abençoar a sua casa e família. No nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.